Hannah Arendt, em seu livro Eichmann em Jerusalém, retrata a história de um homem que foi um dos principais organizadores do Holocausto. Ele foge para a Argentina e em 1960 ele é capturado pelo serviço secreto de Israel, é levado até Jerusalém, lá ele é julgado, condenado e sofre a pena capital. Mas o que é interessante nesse livro, Eichmann em Jerusalém, é que a Hannah Arendt, ela é convidada a participar desse julgamento. E o que é que se esperava quando você estava falando de um homem que cometeu esse tipo de atrocidade? Você esperava um monstro, uma monstruosidade de ser humano. Mas o que choca Hannah Arendt é o que se apresenta é apenas um homem. E aí é quando vem a ideia da banalidade do mal. Porque a banalidade do mal, ela pode se mostrar de algumas formas. Então, quando ela diz que a banalização do mal, aonde Hannah Arendt quer chegar? Quais são as facetas que demonstram esse tipo de comportamento? A primeira é que quando você tem um mal que se banalizou, você não está falando de um mal pontual, de algo que se faz agora, aqui e agora. O mal que ela está pontuando é quando o ser, o sujeito, já não consegue mais enxergar a maldade. E não consegue enxergar a maldade não é porque é ingênuo. Ele não consegue enxergar a maldade porque ele não faz mais leituras. Ele não lê o mundo em seu derredor, as circunstâncias em seu derredor. E a segunda faceta, que além de ele não ler, não fazer uma leitura do mundo, ele já não consegue mais enxergar o tipo de maldade que está sendo praticada. Então, Eichmann em Jerusalém é uma trajetória de alguém que praticou as maiores atrocidades e você comete esse tipo de maldade contra o outro apenas pelo outro ser o que é. Se cometia esse tipo de atrocidade com os judeus, e qual que era a causa? Apenas por ele ser judeu. Então não existia nenhum tipo de análise. Olha, por que eu estou fazendo tal coisa? Isso é a banalidade do mal, segundo Hannah Arendt. E eu faço essa introdução porque a gente viu o resultado agora em Brasília causado por essa banalização do mal. Um homem que tenta fazer justiça com as próprias mãos. Mas esse cara não está tentando fazer justiça por algo realmente notório, justo. Embora ninguém deva fazer justiça com as próprias mãos. Não. Inclusive, em nome desse senso de justiça causado pela banalização do mal, ele morre. E o que é isso? Isso que estamos percebendo é exatamente o resultado de um bolsonarismo que
está completamente extremado dentro de um cenário político atual e que aqui entre nós isso não é política, isso é violência. Isso é não fazer nenhum tipo de leitura do mundo. E quando eu digo que o mal se banalizou, é que qualquer leitura que Eichmann não conseguia fazer e que hoje muito bolsonarista, extremista, não consegue fazer também. Eles criaram um inimigo. E como chama esse inimigo? Alexandre de Moraes. Como para Eichmann, o inimigo era o judeu. Agora a pergunta que eu faço é: o que é que o judeu causou de males para o Eichmann? E aí eu digo, o que é que Alexandre de Moraes causou de males para o bolsonarismo? E o bolsonarista não consegue fazer essa leitura. Se a gente voltar um pouquinho na história, o que foi que Alexandre de Moraes fez para o Bolsonaro e para o bolsonarismo? Nada. Mas quando você vê o Bolsonaro extremando essas pessoas, inflamando essas pessoas contra Alexandre de Moraes, contra o STF, no mínimo a leitura que qualquer ser humano que olha para o que está acontecendo, o mínimo de leitura que ele deveria fazer é: por que ele ataca o Alexandre de Moraes e a Suprema Corte? O que Alexandre fez para o Bolsonaro? Mas não é assim que o mal se banaliza. O mal se banaliza quando alguém coisifica o outro. E como o outro virou só uma coisa, ele virou inimigo, alguém a ser exterminado. E se um líder, como era Hitler, e hoje como é o Bolsonaro, e não é nem comparando o Bolsonaro com Hitler, mas para dizer que você precisa de um líder que inflame essas pessoas. Bolsonaro inflamou essas pessoas. Então, não foi Bolsonaro que atacou a Praça dos Três Poderes, mas isso é o resultado desse tipo de política que é feita pelo Bolsonaro. A banalização do mal, você não precisa de um motivo aparente. Você precisa apenas coisificar o outro. O bolsonarismo, claro, a ala radical do bolsonarismo, não precisa de um motivo. Chegue para qualquer um deles e pergunte por que eles não gostam do Alexandre de Moraes. E você vai perceber que não há resposta. Porque o que aconteceu é simplesmente que Bolsonaro não entendeu que para governar dentro de uma democracia, você não governa sozinho. Ouvi várias frases de pessoas que dizem: absurdo, o Bolsonaro não manda em nada. Não, manda dentro de um limite constitucional, institucional. Mas me parece que o Bolsonaro não entendeu que aqui no Brasil não existe uma monarquia, como era na época dos reis, que eles mandavam sozinhos. Não. Existem poderes constituídos e que o poder executivo é um desses poderes. E Bolsonaro não admite não ser ele que manda em tudo. Não admite. Então, como ele percebeu
que existia outros poderes e que não ia permitir que ele fizesse apenas da forma dele, do jeito dele, o que Bolsonaro faz? Para que ele realize o seu projeto, que é mandar sozinho, ele precisa ter um motivo para chegar para o povo e dizer: olha, eu tenho aqui alguém que não está me permitindo governar. E aí ele faz esse inimigo. Mas o Bolsonaro pode fazer a leitura que ele quiser. O que estamos denunciando aqui é que as pessoas não deveriam fazer a mesma leitura do Bolsonaro. Elas deveriam ter a capacidade de fazer as suas próprias leituras. E quando eu tenho essa capacidade de fazer a minha própria leitura, eu não embarco em aventura do outro. Você pensa o que você quiser. Só que isso que você está pensando não é a realidade. E qual que é a realidade? A realidade é que você se nega a governar dentro das regras da democracia, da Constituição, das instituições. Você se nega. Então, eu não vou embarcar nessa tua aventura. Mas as pessoas embarcam. E esse homem ter se explodido na Praça dos Três Poderes é o resultado de uma leitura política mal feita de alguém, de um homem, mas que contaminou outras pessoas. Então, Hannah Arendt olha para Eichmann e não vê aquela figura monstruosa, vê um homem, mas que está completamente tomado por um mal que se banalizou. E como é que a gente se livra de um mal que virou uma coisa comum? Que a pessoa que pratica nem consegue mais enxergar a gravidade do que ela está fazendo. Porque virou corriqueiro. Alexandre de Moraes dá a resposta quando ele diz que não se pode dar anistia para golpista. Porque se você o fizer, corremos o risco de ele fazer de novo. A chance dele fazer de novo é grande. Porque a impunidade é a porta aberta para a próxima atrocidade. O único jeito de você ter o controle sobre essa maldade, esse mal que se banalizou, é punindo quem deu a origem a essa maldade. Um dos grandes motivos por a gente ter visto isso que aconteceu com esse homem na Praça dos Três Poderes é a impunidade que o Brasil ainda oferece a Bolsonaro. Porque ele solto e agindo politicamente, ele continua contaminando essas pessoas com esse sentimento. Porque em nenhum momento ele parou de atacar Alexandre de Moraes. E é claro que isso, ele sendo líder de um povo, e o cara vê dia após dia, o cara abre o jornal, abre a internet, ele abre, ouve no rádio, ouve na TV, sei lá. E tá sempre o líder que ele considera o cara que o representa, fazendo esse movimento o tempo inteiro, atacando o ministro o tempo inteiro. Isso está criando uma coisa monstruosa. Mesmo dentro de pessoas que, se você olhar para ele, o que é que você vai ver? Apenas um ser humano, que inclusive às vezes no trato pessoal, no cotidiano, no dia a dia, você vai dizer, mas é uma pessoa bacana. Mas o mal se banalizou. É onde mora o grande perigo de uma sociedade. Então você não pode achar que tudo que é dito por Bolsonaro, pelo bolsonarismo, por sua turma, contra outros,
seja esse outro de minoria, seja esse outro de um partido político contrário a eles, você não pode achar que isso é natural. Porque naturalizar o ataque vil, naturalizar as ofensas, xingamentos, ódio. Porque hoje você vê o cara incitando ódio contra o outro abertamente, e isso vai se tornando uma coisa comum. Mas se você trata isso como comum, o resultado final é o que a gente viu na Praça dos Três Poderes. Não foi uma coisa, um fato isolado, como querem os bolsonaristas. A gente já viu os caminhoneiros fecharem estradas, a gente já viu eles na frente de quartéis, invasão às sedes dos Três Poderes, no 8 de janeiro. E agora a gente vê isso. E se a gente não punir os culpados, se a gente não dar um basta nessa gente, eles vão continuar fazendo. Porque, repito, já se deu a banalização do mal e que essa gente nem consegue mais enxergar a gravidade do que está sendo feito, dito. Então, está mais do que na hora de a gente punir. O único jeito de você barrar o mal é colocando limites, barreiras. Porque se você não faz isso, o mal não tem limites. E o que mais a gente vai esperar que aconteça? Para que se tome providências o mais rápido possível. E a providência maior é punindo Jair Messias Bolsonaro. Porque foi ele quem difundiu essa política do ódio contra a Suprema Corte e contra Alexandre de Moraes. E, inclusive, estão invertendo os papéis. Porque se existe um culpado, esse culpado não é o STF, não é Alexandre de Moraes. É exatamente o contrário. Foi o outro lado que provocou. Foi o outro lado que errou. Foi o outro lado que tomou decisões erradas. Não podemos inverter os papéis aqui. Então eu quero encerrar. Só existe uma maneira, um jeito eficaz de a gente parar com isso. De a gente trazer de volta ao país uma ordem institucional e constitucional. É punindo, em definitivo, os culpados por esse resultado que nos trouxe até aqui. E que eles estavam falando de anistia. Isso é a prova viva de que não se pode falar de anistia. Porque a chance de tentarem de novo é muito grande. Tá bom, gente? Desde já eu peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E você que é inscrito no meu canal, considere se tornar membro e ajude aqui nesse trabalho cotidiano. Tá bom? Muito obrigado.